Bote a Boca no Trombone, entrevista. Sempre um assunto interessante no BBT, no Estação Notícia, no Canal 100. A gente procura trazer pautas informativas, polêmicas às vezes, e às vezes também de orientações. No caso agora também, este assunto já foi debatido algumas vezes, é polêmico em algumas circunstâncias. O castigo físico nas crianças. Meu Deus, a cinta, Sua mãe tinha aquela grão de milho. Sua mãe tinha aquela vara de estimação, Adilson? Não. E a mão? Tinha um relho, meu rei que a gente morava pro interior, ficava lá, dependendo da espera. Dependendo aquela história, espera aí. Dependendo das minhas ações, né? Ele funcionava ou não, mas bem pouquinho. Esse tipo de agressão, será que resolve as situações? É a pergunta do programa de hoje, e é por isso que nós recebemos aqui a doutora Vanessa Adegas Menin, que é psiquiatra, para falar sobre esse assunto importante e polêmico, né, doutora? Bom dia. Bom dia, pessoal, ouvintes. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de desvendar a psiquiatria. Psiquiatra não fala só sobre medicações, né? É um assunto extremamente polêmico. Os estudiosos da adolescência, da infância e adolescência, eles têm opiniões bastante divergentes. Então, a minha opinião é em relação ao consultório, porque eu atendo adultos que já receberam palmadas, adultos que não receberam, e também como mãe. A questão de perfil, né, Adilson? Eu vejo pela questão do esporte, né? Eu tenho aquele técnico Bernardinho, que ele é muito enérgico com as suas atletas, e foi feito um estudo sobre o resultado desta energia empregada durante os treinamentos, fazendo aqui uma comparação. Algumas atletas, elas respondem positivamente, outras de forma negativa a esse tipo de agressão, de força da voz, da questão verbal, né? Mais enfática, assim. E na questão da palmada, pode traumatizar alguém? Ou pode fazer alguém ir pro rumo certo? Como que é, doutora? Então, Caleb, eu acredito na educação de uma forma permissiva e também com um certo não autoritarismo, né? Mas nós precisamos ser autoritários e ser permissivos. Deve existir um equilíbrio, na verdade. A palmada em si, não que vá causar algum trauma, mas eu acredito que, se for contínuo e a única forma de educação, pode sim traumatizar. Existem estudos já falando sobre isso. Então, crianças que passam por violência na sua família, em casa, pelo pai, pela mãe, o cuidador, o mediador da educação, elas têm mais propensão a desenvolverem transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade, as fobias. Então, isso é bastante comum no consultório. Eu acredito no equilíbrio e acredito também que as palmadas, ou então o ceder demais, é uma forma de se livrar do problema. Porque é muito mais fácil dar uma palmada, porque a criança, ela vai cessar aquele comportamento. Mas a longo prazo, eu acredito que não seja educativo. Nós precisamos sentar, nos aproximar da criança na mesma altura, conversar de uma forma gentil, mas ter uma rigidez na forma de falar, mas com gentileza. Eu acredito sim na gentileza, e na permissividade, mas também a imposição de limites. Existe um equilíbrio. Nós não podemos generalizar, né? A gente deveria discutir, cada caso é um caso, as famílias vêm de culturas diferentes, os pais, eles são criados de formas diferentes, então por isso essa divergência de opiniões. Claro que existem pessoas que comentam, mas eu levei palmadas na infância e estou aqui super bem, mas provavelmente essa pessoa não levou só palmadas, a educação não foi só baseada nisso. É nisso, doutora Vanessa, que eu estou pensando neste momento. Existem duas épocas, né? Me parece que na época, digamos, quando eu era criança, né? Que já passei dos 40 anos, e hoje as crianças de hoje. Naquela época a gente levava uma palmadinha de vez em quando, mas existia um respeito muito grande, uma disciplina, que um olhar fazia com que você não cometesse uma infração ou um erro, ou até mesmo coisas que hoje são proibidas, que é o próprio trabalho como é que se chama? No campo ou Trabalho infantil? Não, no trabalho das crianças, no dia a dia, na lavoura lá, né, na roça, como se diz. Eles tinham obrigação de fazer certas coisas que hoje não pode mais fazer. Na realidade se torna um trabalho infantil. E hoje as crianças, elas reagem de
de uma forma diferente da forma como a gente reagia naquela época, penso eu. E elas reagem diferente porque o mundo está diferente. Nosso mundo está com valores invertidos. Não é a questão da palmada que nós precisamos discutir apenas, né? É a educação em geral. Essas crianças, o mundo está muito imediatista. Essas crianças não têm grandes objetivos. Na verdade, elas sempre tentam superar as expectativas dos pais, por exemplo. A criança não tem vontade própria, a criança está com multitarefas. Então, nós não nos preocupamos com a educação socioemocional dessa criança, o que seria muito importante para que ela se desenvolvesse um adulto saudável. Então, não é só a questão da palmada. A palmada era um recurso educativo. Hoje em dia eu acredito que a longo prazo não seja educativo, mas cada caso é um caso. Eu acredito também que esses valores invertidos fazem com que os pais, a questão do trabalho, os pais trabalham muito, né? Fazem com que os pais não tenham tempo para as crianças. A educação é dar exemplo, é ter tempo e ter paciência. É olhar nos olhos da criança com firmeza, mas com gentileza. Nós conseguimos, eu acredito muito nisso, educar as nossas crianças sem violência, sem palmada, sem espancamentos, porque existe, claro, uma diferença entre a palmada e o espancamento, né? Mas quantas vezes a gente escuta tragédias porque os pais perdem a mão, digamos assim, né? Nesse tipo de tentativa de educar. E eu acredito que seja também por uma questão de descontrole, por uma questão de mais difícil. Nós precisamos de mais tempo e precisamos lidar com os sentimentos dessa criança e com os nossos. Até porque nós tivemos uma educação, por isso que essa divergência de opiniões, cada um teve uma educação, enfim, mas eu acredito que nós conseguimos sim educar, sermos permissivos e conseguimos dar limites de uma forma equilibrada, porque a permissividade também, a superproteção em demasia também não é saudável, também não educa, assim como a violência em demasia, as palmadas em demasia também podem prejudicar. Doutora, como lidar com a personalidade das crianças? Cada uma tem uma personalidade diferente, às vezes 3 filhos da mesma família que agem de forma diferente, pensam de forma diferente, falam de forma diferente e também com os temperamentos. Tem aquela criança que você fala e ela acata. Tem aquela criança que você fala e ela não acata. Como lidar com isso? Então, até os 7 anos, nós formamos a nossa personalidade. Um pouquinho depois ainda seguimos com uma certa vulnerabilidade. Mas os primeiros anos de vida da criança são os mais importantes. Nós nascemos com algumas questões inatas. Ao longo do tempo, ao longo da nossa educação, nós vamos adquirindo outras questões, outras habilidades emocionais. Cada criança é um caso. Mas basicamente nós precisamos entender que a criança, por exemplo, não adianta escutar não o tempo todo. Não é só a palmada, gritar o dia inteiro com a criança, gritando sem uma autoridade, não autoritarismo, né? Essa criança ela não vai entender esse não e esses gritos o tempo inteiro. Então, o que nós precisamos fazer? Conversar. É sempre o diálogo, mas também não adianta um diálogo complexo, prolixo. Nós precisamos ser claros com a criança. Olha, isso não pode acontecer por isso, por isso e por isso. Não basta dizer não faça isso. A criança não entende o não. Ela não vai entender. Também não adianta ficar gritando o dia inteiro. É explicar. E outro erro, se é que nós podemos chamar de erro, que eu vejo os pais cometendo, é passar o dia inteiro falando sobre aquele erro. Então a criança começa a se sentir constrangida. É mais fácil ela repetir esse erro. Ou ameaçando, né? Ou ameaçando. Se você fizer, vai acontecer isso com você. Se você fizer de novo aquilo que você fez pela manhã. E aí não há um respeito entre ambos. A conversa precisa ser, a voz precisa ser firme, mas uma voz gentil, explicando por que aquilo não pode estar acontecendo, e nós vamos ter que ter paciência com a reação da criança, e cada criança vai ter uma reação. Então, se a criança, quando ela é criada com violência, isso eu vejo muito no consultório, os pacientes adultos me procuram e me contam essas situações, né? A violência, ela acaba distanciando o filho do pai, ou da mãe, ou do mediador, ou do cuidador. Então, se nós queremos educar e nós queremos os nossos filhos do nosso lado para podermos educar e podermos opinar e podermos fazer parte da vida dele, nós não podemos lidar com ele com violência. A violência, ela cria medo,
ela gera raiva muitas vezes. Essa criança muitas vezes de birra, ela vai fazer de novo, ela vai repetir esse comportamento. Então muitas vezes, mas eu explico uma vez, eu explico duas e faz de novo e faz de novo. Tenhamos paciência, tempo, olhar nos olhos, conversar com gentileza, mas sempre dando limites. Eu escuto as pessoas dizendo, faltou a palmada na infância, por isso que é assim. Eu não acho que falta palmada na infância. Eu acho que faltou diálogo, faltou cuidar dessa criança, observar, olhar nos olhos e realmente educar. Não adianta termos filhos e terceirizar a educação para as escolas, para as babás. Nós precisamos estar atentos, né? E eu vejo que muitas vezes as pessoas dizem, mas doutora, eu não tenho tempo para ficar com meu filho, eu preciso trabalhar. Mas eu tenho certeza que aquela meia hora do dia pode ser com qualidade, pode fazer muita diferença. Então, os adultos, os pais, eles chegam já sobrecarregados do trabalho, eles querem dormir, eles querem comer alguma coisa, eles não querem educar o filho. O que eles fazem? Ou eles cedem, o que também não é bom, ou eles punem. Castigo, palmada, e não é esse o caminho. O caminho é sempre conversar. Estamos cansados? Ok, mas decidimos ter filhos e precisamos educá-los, é uma responsabilidade. Quando se perde o controle? Não conseguiu dar aquela educação até o 7, passou-se da etapa, e a gente tem muitos casos aqui na nossa região de adolescentes que acabam se desentendendo com o pai, com a mãe ou com ambos, dependendo da situação de cada lar, acabam fugindo com pessoas mais velhas, se envolvem com namorados, acabam engravidando precocemente, 13, 14 anos, quando o controle está assim, fugindo às mãos, o que fazer? Nós precisamos cuidar, porque senão tudo é culpa dos pais, do cuidador e do mediador, né? Eu acho importante ressaltar, eu vejo alguns casos no consultório de pais que tiveram as ótimas intenções, pais que realmente tentaram, que fizeram da forma mais correta possível, se é que existe um certo e errado, e a criança mesmo assim se torna um adolescente problema, um adulto problema no futuro. Então existe também a atuação do meio. Isso é bastante importante. O nosso meio está muito imediatista, os valores estão invertidos, então cuidar muito para que essa criança e esse adolescente saber onde estão. Por isso que se nós agirmos com violência, nós vamos perder essa criança. Tentar trazê-la para nós. Não somos amigos. Amigos eles têm na escola, eles têm nas redes sociais, enfim, nós somos pais e mães, mas nós precisamos trazê-los para o nosso lado, para que eles contem as situações, para que nós possamos também ouvir. A criança precisa ser ouvida. Quando se perde a mão, quando tudo já foi tentado e mesmo assim não funcionou, digamos assim, existem as terapias. É importante procurar, existem psicólogos da infância e adolescência, existe o psiquiatra da infância e adolescência ou psiquiatra adulto, mesmo que não tenha a especialidade, ele pode estar fazendo essa avaliação e tratar. E esse tratamento não é só com a criança ou só com o adolescente, é também com os pais. Quando eu atendo alguma criança, algum adolescente, faço uma avaliação, não tem como tratar só, a gente precisa tratar essa criança no contexto em que ela está inserida. Mas para tudo tem solução e eu acho bastante importante o tratamento. Quando a escola, muitas vezes, a diretora, a professora sinaliza que há algum problema, é importante procurar ajuda. Eu converso bastante com psicólogos, eu tenho essa visão mais holística, digamos assim, da psiquiatria, né, e mais integrativa. Há pouco tempo eu estava conversando com a psicóloga Priscila Mafra, que é da infância e adolescência. Eu gosto muito das ideias que ela coloca. Então até conversamos sobre esse tema, né, alguns dias atrás. E é bastante importante que os pais, quando eles têm dúvida em relação ao comportamento dos filhos, e em relação até ao comportamento deles mesmos, porque me pergunto, doutora, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Na verdade não existe certo e errado, existe um contexto da família, as pessoas têm, né, a sua cultura, cada um pensa de uma forma, mas às vezes é importante procurar um profissional.
fazer uma avaliação, pecar por excesso e não por falta, não esperar que as coisas aconteçam. Eu acho, por exemplo, que meu filho é muito ativo demais, ou ele responde muito. O que está acontecendo? Vamos procurar ajuda. Ver o contexto, né? Exatamente, olhar o contexto. A gente não pode generalizar, né? Aquele pai está errado porque dá palmada, aquela mãe está errada porque faz isso, ou faz, né, ou age de outra forma. Então, nós precisamos analisar o contexto. Muito bem. Boa conversa que rende e muito, né? Pelo nosso tempo que é curtinho, né, cara? Exato, lembrando que toda sexta-feira, né, o Bote a Boca no Trombone traz um tema específico relacionado à saúde, à educação, à economia, e hoje nós recebemos aqui a doutora Vanessa, psiquiatra. Muito obrigado, doutora. Prazer recebê-la. É a primeira de várias outras oportunidades que virão. Foi um grande prazer. Qualquer dúvida, podem me procurar no Instagram. Como esse tema é bastante polêmico e há pouco tempo, às vezes as pessoas têm alguma dúvida e podem estar me perguntando ali. É Vanessa Psiquiatra, eu sempre respondo. É fácil de encontrar. Exatamente. Bom dia, certo. obrigada. Bom dia.